O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Poderíamos cantar novamente o refrão do Salmo, Salmo 95, 96, o versículo 13b, por favor? O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. O julgamento do Senhor sobre nossa terra, para muitos é visto como algo tenebroso, terrível, e temem. Entretanto, eu gostaria de apresentar somente algumas reflexões a partir de alguns dados. Quando temos um período longo de tratamento para uma enfermidade, queremos que ela termine logo. Gostaríamos de colher os frutos do tratamento dessa enfermidade. Depois de um determinado tempo, longos anos de trabalho, queremos aproveitar também da nossa vida e do pouco que nos resta, daquilo que nós construímos, e ansiamos pela aposentadoria como uma colheita. Os seminaristas, eles todos anseiam para que o ano termine logo, a fim de que possam colher os frutos do estudo e também um descanso. Alguns esperam que as contendas judiciais terminem logo, para que possa aproveitar pelo menos o descanso dessa contenda. Afinal de contas, ter que ficar respondendo a juiz e a advogado e levantando documentação é sempre uma tristeza, é sempre difícil. Todos nós queremos que o ano logo termine, afinal de contas, a nossa esperança é de que 2025 seja muito melhor. Queremos colher os frutos de um ano de dedicação de um ano. Após um determinado tempo de dificuldades familiares, queremos que, quando as pessoas chegam no final do ano para as festas de Natal ou de final de ano, temos sempre algumas pessoas que nós queremos que voltem logo para as suas atividades. A fim de contas, elas precisam também começar uma nova vida e nos dar descanso. Qualquer semelhança é mera coincidência. Bem, finalizar um tempo, terminar um determinado ciclo é sempre muito importante. O Senhor vem julgar nossa terra. Quando a imagem do fim da história, do fim dos tempos, ou o momento no qual tudo será
finalizado e entregue ao Pai por meio de Jesus Cristo, aquilo chamado de fim do mundo, juízo final e por aí vai, é visto sempre com temor, mas é muito significativo e proveitoso que as imagens relacionadas a esse fim do mundo no livro do Apocalipse seja de uma ceifa, de uma colheita. Caríssimos, pensemos, uma colheita tem como objetivo tirar o bem, o que é bom, o que dá lucro, o que é significativo daquilo que foi plantado. Ninguém deseja colher café e ter um problema na sua colheita. Ninguém quer colher trigo e, quando estiver arrancando o trigo, encontrar muito joio. Ninguém quer, definitivamente, numa colheita, ter uma surpresa. E aí eu trago uma imagem mais simples. Me lembro que quando criança, o que não faz muito tempo, só cerca de 39 anos, nós estávamos em Simonésia e meus pais plantaram muita batata doce. Muita batata doce. E quando plantamos aquelas batatas, ficamos muito felizes porque cada batatão, mas cada batata bonita e doce como mel, nos alimentou durante muito tempo. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Ver o fim da história só pode ser visto como uma coisa ruim quando o que nós plantamos e o que nós cultivamos é ruim. Porque no chão da história, iremos colher aquilo que nós plantamos. E se nós tivermos a atenção de cuidar do canteiro da nossa história particular e social, com o empenho de plantar sempre o que há de melhor, não temos que ter muito medo de perdermos nessa colheita. Daí então, se você leva uma vida tranquila, faz aquilo que deve, está cumprindo com todas as suas obrigações, quando o seu patrão lhe chama para uma conversa, você não tem que ter medo de ser mandado embora, você tem que ter a esperança de ser promovido. Tem condições de ser uma coisa diferente? Se a empresa vai bem, se está tudo correndo bem, então, olha, eu posso até não ser promovido, mas não é por minha causa, é para resolver alguma outra coisa. Pois bem, caríssimos, a imagem do livro do Apocalipse de João, no capítulo 14, versículos 14 a 19, ao apresentar o momento da história como uma ceifa, como uma colheita, quero apresentar justamente o seguinte: se nós confiamos em nosso Deus e vivemos todos os dias da nossa história, fazendo aquilo que nos cabe, seguindo a Jesus Cristo, fazendo com que a palavra dele não fosse somente um discurso nos nossos lábios, mas uma prática em todas as nossas ações, não temos que ter medo do dia que vamos nos encontrar com ele, porque aquilo que iremos apresentar a ele é o que o chão da história nos ofereceu com o nosso trabalho. Por que então ter medo? Talvez seja exatamente porque nós não tenhamos a segurança no fundo do nosso coração de fazermos o que é necessário, o que nos cabe. Gosto de lembrar, e me permitam, uma das imagens que Jesus, nas narrativas dos evangelhos, vai dizer: pode alguém, por um acaso, esperar que um espinheiro dê figos? Pode alguém esperar que uma videira dê limão? Ora, se você cultivou aquilo que é o de melhor, por que você poderia receber somente o que há de pior? A atenção é para que justamente possamos cuidar
da nossa história, como quem cuida de um canteiro, como quem cuida de uma lavoura, como quem cuida de uma vinha, com o compromisso de conseguir tirar dela o que há de melhor. E quem vai fazer a colheita é o Senhor nosso Deus. É até bom em determinados momentos que as coisas se esclareçam. Me perdoem, bati no microfone, quase joguei o microfone longe. Meu Deus! Vejam só. Há um determinado momento que a gente não dá conta mais de esperar. É preciso, de fato, que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Me lembro como, por exemplo, num determinado momento, quando era necessário que eu deixasse uma determinada missão e fosse para outra, nos dias finais eu falava assim: meu Deus do céu, quando é que isso vai passar, esse último dia? Porque eu já quero entregar. Lembra-se disso? Eu quero entregar. Quero que já seja entregue para que dê continuidade, e aquilo que foi feito, o que não foi feito será feito por outro. Pois bem, a imagem do Senhor que vem julgar a terra não pode ser um medo para nós, se nós fazemos o que é de nossa responsabilidade. Se está nas nossas mãos fazer determinadas coisas, o faremos. Portanto, meu querido, o que quero dizer nessa liturgia é simples. Estamos finalizando um ano litúrgico, daqui a pouco começaremos um ano C. Estamos começando um novo caminho, daqui a pouco um novo ano civil. Mas o que importa, na verdade, é o seguinte: precisamos ter atenção para que, se a semente do Evangelho, ou se a convicção de que seguir o Evangelho é a melhor coisa, está marcando nossas escolhas. Porque, caso contrário, nós sempre teremos o medo do fim do mundo. Talvez porque, até lá, nós esquecemos de que o que conta numa colheita não é só jogar a semente, e não é somente ir retirar o fruto. Tem o trabalho de manter saudável toda a colheita. E isso, toda a plantação. E isso está nas nossas mãos. Somos nós que plantamos e cuidamos do chão da história no qual o Evangelho precisa ser semeado. Assim, então, oxalá quisera Deus que nós pudéssemos hoje nos encontrar com o nosso Senhor e dizer: publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. Porque quem fez o que deveria, terá aquilo que lhe cabe de justo. Agora, se alguém não fez o que deveria, o que poderia o Senhor oferecer a ele, senão o que o campo da sua história foi capaz de produzir? Se uma pessoa só conseguiu fazer com que todas as suas ações, ou às vezes em alguns momentos prevalecessem mais a maldade, ou aquilo que é exatamente contrário ao Evangelho na sua história, o que ele deseja recolher? Ele julga com justiça, no sentido de que a cada um que fez e viveu segundo a sua palavra, dará aquilo que ele viveu segundo a sua palavra. Agora, se você vira as costas para o caminho que ele apresenta, não é culpa dele, nem ele pode fazer com que você retire do chão da sua história batatas lindas e saborosas, se você simplesmente plantou tiririca, que é aquela erva, né? É uma erva. É isso mesmo, né, Felipe? É aquela erva que só serve para poder acabar com a grama, que dá uma batatinha, depois 3 metros de novo tem outra batatinha da mesma coisa, que é uma sementinha só. É tiririca? Isso. Xiririca. Pois é. Ou então outra erva daninha, como erva de passarinho. O que adianta se a gente só plantou aquilo que não alimenta e não faz diferença alguma, só ocupa espaço? Essa é a pergunta principal.
Porque, de fato, o céu se rejubilará e a terra será exultante, o mar poderá aplaudir e todos os seres que nele vivem, o Senhor que vem, porque cada um fazendo aquilo que lhe cabe, não tem por que ter medo se encontrar com quem lhe confiou o cultivo na história. Então lhe pergunto, o que você cultiva na sua história é condizente com aquilo que ele te deu?